Josué capítulo 5, verso de número 13, eu vou ler o verso 13, depois eu continuo até o 15, é o texto que nós vamos usar para estudar a palavra de Deus. Diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Deixa eu contextualizar você. Josué tinha acabado de receber o seu maior desafio, tinha acabado de receber o seu maior chamamento, depois de muito tempo sendo assessor, depois de muito tempo sendo o segundo em comando, depois de Moisés, aprendeu a obedecer como ninguém as ordens, fazia como ninguém o que lhe era mandado. Ele recebe de Deus uma visitação. Deus aparece para ele e diz: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu não vou te deixar, não vou te desamparar, mas você precisa ser forte e corajoso. Você precisa levar esse povo a conquistar a terra que eu prometi a ele. Para você conseguir isso, Josué, preste atenção, você não deve deixar de estudar na lei que Moisés te ordenou. Você não deve deixar de estudar a palavra de Deus sobre a tua vida. Não te mandei eu, Josué? Esforça, tenha coragem, vá para a batalha, vá para a guerra, porque eu vou te dar tudo aquilo que eu prometi a você e aos seus pais. E Deus dá essa mensagem para Josué, e Josué é incumbido da missão de entrar em Canaã, coordenando o povo de Israel, governando o povo de Israel e comandando o seu exército. Não era uma coisa fácil. O povo de Israel estava há muitos anos no deserto, era uma geração nova, aquela geração que tinha visto os milagres extraordinários de Deus, já tinha morrido. Essa geração nova tinha em Josué e no seu amigo Caleb pessoas mais velhas, mas que eles não tinham visto o que Josué e Caleb tinham visto. É por isso que quando os espias entraram na terra, voltaram com outras informações, porque eles não tinham a mesma perspectiva. Era essa dificuldade que Josué encontrava. E para pior, depois que ele atravessa o Rio Jordão, e olha que coisa interessante, Deus faz um milagre, da mesma forma que ele abriu o Mar Vermelho para a geração antiga passar, Deus abre o Rio Jordão para que a geração nova passe e veja os milagres de Deus também. O primeiro desafio de Josué na terra de Canaã, nada mais, nada menos que a maior cidade que existia naquela região e naquela época. Não só a maior cidade, mas a melhor e mais bem guardada cidade daquela época, que tinha uma muralha gigantesca, formidável, excelente. Até hoje, um dos passeios que se faz em Jericó é ver o sítio arqueológico das muralhas de Jericó, porque é uma construção fantástica do tempo antigo. E Josué olha para aquela muralha, presta atenção, Josué até então sabia como fazer e liderar guerras na planície, nos vales, mas ele não tinha, você pode estudar a Bíblia, ele não tinha enfrentado ainda uma cidade toda protegida por muralhas, ele não tinha enfrentado ainda uma cidade que tinha toda aquela estrutura tecnológica para aquela época. Então Josué vai para perto da muralha. Ele era um general, ele era um estrategista, provavelmente ele foi para essa muralha, para perto da muralha, para perto da cidade, e começou a analisar: como é que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Ou melhor, talvez ele tenha pensado: aonde eu fui me meter? Moisés morreu, tem que entrar com esse povo nessa terra de Canaã, um povo difícil, um povo acostumado com deserto, e quem não é acostumado com um pote de mel, né, se lambuza rápido, né? Viveu 40 anos no deserto, entra numa terra que dá todo tipo de fruto, que dá todo tipo de colheita. Josué olha para aquela muralha e fala: o que eu vou fazer agora? Eles têm um exército, eu tenho um bando de menino comigo, o que eu vou fazer agora? E aí ele olha e vê um homem que aparece diante dele com
a espada na mão, ou seja, com a espada desembainhada. Se a espada estava desembainhada, aquele homem estava preparado para a guerra. E a Bíblia diz que a espada estava nua, ou seja, estava sem a proteção, sem a capa. Aquele homem estava fortemente armado diante dele, preparado para o enfrentamento. E Josué não identifica, não reconhece, ao ponto de olhar para aquele homem, provavelmente sacando a sua espada e perguntando: você é dos nossos ou contra nós? Você está do meu lado ou contra mim? Eu não consigo te reconhecer. E olha a resposta do homem, verso 14: respondeu ele: não sou nem do lado nem do outro, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué, diante da maior dificuldade da sua vida, do maior enfrentamento que ele ia ter, da maior batalha que ele ia enfrentar, ele não reconhece aquele que há pouco tinha falado com ele. Veja bem, no capítulo 1 de Josué, a Bíblia relata que Deus aparece para Josué e diz: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. E agora, pouco tempo depois, e olha que Josué viu um rio se dividir, e olha que Josué viu o povo passar, mesmo depois da morte de Moisés, um milagre acontecer. Josué não consegue identificar que aquele era o príncipe do exército. Presta atenção à expressão que usa: príncipe do exército, o anjo do Senhor. Josué adora ele. Esse anjo, essa pessoa diz a ele: o lugar que você está é santo. Se ele santificou aquele lugar, essa é uma figura de Cristo Jesus. O verbo estava aparecendo para Josué. O mesmo que apareceu na sarça ardente para Moisés, estava aparecendo agora para Josué. Jesus estava ali, Deus estava ali, ele apareceu para Josué, e Josué não identificou ele, Josué não reconheceu ele, da mesma forma que os discípulos de Jesus no barco, no meio da tempestade, o barco rodando para lá e para cá. E preste atenção, irmão, daqueles 12 discípulos de Jesus, pelo menos 5 eram pescadores praticantes, pescadores especialistas em pesca, pescadores que só viviam ali no mar da Galileia, pescadores que tinham costume com tempestade. Se eles estavam com medo do barco virar, é porque o negócio estava feio. Mas aí Jesus vem andando sobre as águas, Jesus vem na direção deles, e sabe qual foi a reação deles? É um fantasma. Um homem andando sobre as águas só pode ser um fantasma. Da mesma forma, preste atenção, os discípulos de Emaús, andando no caminho de Emaús, preocupados em seus próximos a serem mortos, perderam o Messias, perderam o seu mestre. Eles achavam que Jesus ia vir restaurar tudo, e Jesus morre na cruz, e eles já estavam pensando: a gente é o próximo. Eles andando na estrada de Emaús, Jesus começa a andar com eles, e a Bíblia diz que eles pregam para Jesus. Você sabia disso? Você não sabe o que aconteceu? E Jesus prega para eles, e mesmo assim eles não identificaram Jesus. Por que você está dizendo isso para mim, bispo? Porque quando nós estamos ansiosos demais, preocupados demais, diante de grandes batalhas, diante de grandes enfrentamentos, ou no meio da tempestade, nós temos dificuldade de reconhecer Deus do nosso lado. Nós temos dificuldade de ver que Deus está do nosso lado. Josué olhou para aquele homem, ele estava diante da muralha e ele não reconhece. Jesus não mudou, Deus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre. Ele não tinha mudado, mas Josué não reconheceu ele. Pedro, Tiago, João não reconheceram ele. Jesus precisou falar: sou eu. Para eles: opa, é Jesus. E Emaús, Jesus precisou dar graças a Deus e partiu o pão. Talvez quando ele partiu o pão, a Bíblia diz que os olhos se abriram e eles se lembraram, talvez, de Jesus repartindo o pão na multiplicação dos seus pais, e falaram: é Jesus. Veja bem, não é que Deus não está com você nos seus maiores enfrentamentos, não é que Deus não está com você nas suas maiores batalhas, não é que Deus não está com você quando você está em pânico, quando você está em depressão ou qualquer outra situação, é que você não está conseguindo reconhecer Deus do seu lado.
Porque nós temos essa dificuldade. Mas Deus se revela. Ele está com a espada preparada. A espada está preparada para a batalha. A espada está preparada para a guerra. E ele diz a Josué, Josué foi na direção dele. Ele diz para Josué, Josué, eu sou o príncipe do exército do Deus vivo. Eu estou aqui por você. Quando Moisés se vira para a sarça ardente e vê que ela ardia, pegava fogo, mas não era destruída, não se consumia. Deus, a Bíblia diz que Deus, vendo que Moisés se virava para ver o que estava acontecendo da sarça, Deus chama Moisés. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer ou não, irmãos? Amém ou não? Bom, mas aí tem a continuação da história. Aí tem a continuação da história, porque Deus se revela a ele. Josué sabe que ali está o príncipe, ali está o príncipe da paz, ali está Deus. E ele vem e adora, ele vem e se reverencia. Mas para que eu reconheça a Deus, para que Deus se revele a mim, eu não posso apenas ficar na adoração ou na reverência. A Bíblia diz que Josué vira para ele e fala, no finalzinho do verso 14, o que diz meu Senhor ao teu servo? O que manda o Senhor ao teu servo? O que Deus quer mandar que eu faça? Se eu quero que Deus se revele a mim na minha tempestade, se eu quero que Deus se revele a mim nas minhas batalhas, eu preciso estar disposto a obedecê-lo. Sabe por quê, gente? Porque, eu não sei se você já passou por uma situação na tua vida que você perguntou, onde estava Deus quando eu passei por isso? Onde estava Deus quando meu ente querido morreu? Onde estava Deus quando a situação desenganou? Onde estava Deus na tal situação, naquela outra? Eu te falo, Ele estava no mesmo lugar, das mesmas horas que você estava feliz, alegre, saudável, sorrindo, estava no trono reinando, soberano. Ele não mudou. Então, para que eu reconheça Ele, eu preciso estar disposto a obedecê-lo. Quem está me entendendo, diga amém. Não é apenas vir aqui e adorar Ele, cantar canções maravilhosas como essa que nós cantamos, não é apenas declarar e ajoelhar e orar e etc. Eu preciso também dizer a Ele, o que o Senhor quer que eu faça, eis-me aqui. É igual ir no médico. Tem gente que vai no médico, o médico passa a receita, 6 meses depois volta no médico e fala, piorei, doutor, vou te processar, mas você fez o que eu mandei você fazer? Não. Quem está me entendendo? Amém ou não? Bom, depois, a primeira coisa que o anjo fala para ele, que o príncipe fala para ele é, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Talvez Josué esperava, na hora que ele viu, porque a gente é assim, na hora que ele viu que era Deus, na hora que ele disse, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Talvez ele esperou Deus falar assim, vai lá agora e pega a tua espada, porque eu vou dar fogo na tua espada, Deus vai dar, eu vou te dar uma bazuca espiritual, tem esses negócios, né? Vou dar uma bazuca para você, e você vai destruir essa muralha de uma vez toda. Mas Deus não fez isso. Deus olhou para ele e fala, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Tirar as sandálias é a mesma coisa que o príncipe falou para Moisés. Ele fala agora para Josué, tirar as sandálias, a sandália daquele homem, a sandália dos homens antigos, não era igual os nossos sapatos, não tinha meia, era sandália mesmo de correias, então o pé ficava muito sujo. A tradição judaica manda limpar os pés, naquela época então, mais ainda antes de entrar na casa, porque você traz poeira. Sabe o que o príncipe estava dizendo a Josué? Estava dizendo a ele o seguinte, o que está contaminando a sua vida, o que está contaminando a tua santidade, você precisa tirar de você. O que contamina a sua santidade, você precisa tirar de você. Se você quer ver Deus agindo na tua vida, você não pode querer que a sua santidade seja contaminada com as coisas do mundo. Você veja que antes disso acontecer, depois você estuda na tua casa, Deus manda Josué circuncidar
Todos os homens daquela geração, porque eles não tinham feito isso. Circuncisão era uma expressão de santidade, circuncisão era uma expressão de aliança. Então Josué sai renovando a aliança e renovando a santidade do povo. Meu querido, Deus quer ver você conquistando tudo que Ele tem para você. Ele quer que você conquiste toda a sua terra de Canaã. Ele quer que você conquiste todas as promessas, a sua terra das promessas. Mas para isso você precisa entrar nas exigências dEle. Tire a sandália dos seus pés. Bom, e aí depois que Josué faz isso, no capítulo posterior, no capítulo 6, começa uma conversa um pouco estranha. Depois você estuda na sua casa. Deus dá uma estratégia estranha para Josué. Eu fico pensando, Neandra, Josué, um baita de um guerreiro. Os últimos 40 anos ele comandou o exército. Então ele tinha estratégias. Ele botava o pessoal da lança de um lado, o pessoal da flecha de outro, a espada de um jeito, falava vem para cá, vem para lá, ele sabia o que fazer. Então ele estava ali na muralha pensando, pesquisando, e Deus aparece para ele, e Deus fala, tira a sandália dos seus pés, e Deus aparece com ele com a espada, e talvez ele pensou que ia vir uma estratégia militar, e Deus olha para ele e fala o seguinte, tu vai pegar 7 sacerdotes, botar 7 chifres na mão deles, que eram instrumentos, e eles vão ficar dando 7 voltas, e o povo atrás dele, durante 7 dias, e no 7º dia, na 7ª vez do 7º dia, vocês vão gritar, e as muralhas vão cair. Que estratégia estranha. Vou te contar um negócio, Deus é cheio de estratégias estranhas. Deus é cheio de estratégias estranhas. Você, para viver o melhor de Deus na tua vida, você precisa estar preparado para as estranhas estratégias de Deus. Escutou o que eu estou falando? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. A estratégia era clara, os sacerdotes iam na frente, os sacerdotes iam com os instrumentos, a igreja vai na frente, a igreja vai tocando, a igreja vai dando ritmo, a igreja vai profetizando, e você vai atrás. Essa é a estratégia de Deus. A igreja de Jesus vai na frente, os sacerdotes representam a igreja, eles vão andando na sua frente, e o povo vai atrás. Essa é a estratégia de Deus. Agora o que me impressiona nesse texto, depois você veja, sabe o que Josué tomou a decisão de fazer? Primeira coisa, Josué falou assim, traz a arca. Agora preste atenção, a gente aprende na nossa teologia do evangeliquez que Deus mandou a arca ir junto com os sacerdotes e o povo atrás. Não está escrito isso na Bíblia. Deus não mandou isso. A estratégia de Deus não era essa. A estratégia que Deus passou para Josué foi os sacerdotes e o povo atrás. Josué falou, me traz a arca. Da mesma forma que Deus não mandou Davi enfrentar Golias. Não está escrito lá. Deus falou, enfrente esse gigante. Não está escrito isso lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Josué escolhe, toma uma decisão. Ele diz assim, traz a arca. Vai vir os sacerdotes, a arca e o povo. A arca da aliança tem 2 representatividades do Antigo Testamento. Primeiro, é a arca, como o nome já diz, da aliança de Deus. Segundo, é a arca que representa a presença de Deus. Qual foi a decisão que Josué tomou? Eu vou trazer a presença de Deus e vou trazer o símbolo maior da aliança de Deus para a minha batalha. Eu vou trazer a presença de Deus. Esses testes maravilhosos que Deus faz com a gente. Deus aparece para Moisés, e depois que o povo pecou, e fala assim, Moisés, tu vai entrar na terra de Canaã, vou mandar um anjo na tua frente, mas eu não vou com você. Moisés fala, de jeito nenhum, Deus. Se o Senhor não for comigo, não me faça subir deste lugar. Em outras palavras, se não for comigo, tu não, como é que é? Daqui ninguém me tira, daqui eu não saio.
Se Deus não for comigo, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Josué fala, me traz a presença de Deus, me traz a aliança de Deus. E eu fui tentar entender por que disso. Porque a gente, presta atenção, se Deus disse que a muralha ia cair na sétima volta do sétimo dia, depois do toque do sacerdote e depois do grito, o que ia acontecer? A muralha ia cair. Deus não pode mentir. O que Deus fala, está falado. Se Deus falou que a muralha ia cair no sétima vez, no sétimo dia ela ia cair, então por que Josué decide trazer a presença de Deus, trazer a arca da aliança? Eu entendi. O que faz a muralha cair é a ordem de Deus, mas o que faz ela enfraquecer, o que faz ela amolecer, o que faz ela ficar rachada, é a aliança que eu tenho com Deus e a presença de Deus na minha vida. A arca precisava dar a volta. Enquanto a arca dava a volta ali, junto com os sacerdotes, enquanto a arca dava a volta junto com o povo, a muralha ia amolecendo, a resistência ia caindo. Quando a arca dava a volta, os demônios que estavam fortalecendo aquela muralha iam ficando enfraquecidos, iam perdendo força. Enquanto a muralha estava dando volta, quando a presença de Deus era manifestada ali, quando a aliança de Deus era expressa ali, a muralha ia rachando. Se você quer que a resistência comece a cair na tua vida, se você quer que as muralhas que se levantaram contra você comecem a se enfraquecer, se você quer que tudo que Satanás preparou para impedir você de conquistar as promessas de Deus para a tua vida comecem a perder força, traga a presença de Deus para a tua vida, manifesta a aliança de Deus na tua vida, traga a presença de Deus para a tua vida, manifesta a aliança de Deus na tua vida. E aí o final da história você sabe. No sétima vez, do sétimo dia, eles tocam, o povo grita, a muralha cai e acabou. Acabou não, meu irmão. A muralha caiu, o povo entrou, foi guerra, foi batalha, espada. A ordem era cara. Josué destruiu, com o povo de Israel destruiu todo o exército inimigo. A muralha cai para que comece a batalha. A muralha cai para que comece a batalha. Jesus apareceu andando sobre as águas para que Pedro, inicialmente para que Pedro dissesse: se é tu, deixa eu ir contigo. E a Bíblia diz que Pedro foi. Termino dizendo: Deus quer levar você para outros níveis na tua vida. Deus quer levar você para um nível muito maior do que aquilo que você alcançou. Seja profissional, seja emocional e principalmente, seja ministerial, mas principalmente espiritual. Para isso, há batalhas. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer? Pegar a arca e levar com a gente. Pegar a arca e levar com a gente. Pega a arca, leva para o seu trabalho essa semana. Pega a arca hoje e leve para a sua casa. Pega a arca hoje e leve para a sua empresa. Pega a arca hoje e leve para onde você estiver indo, para a faculdade, para o colégio. A presença de Deus vai amolecer toda a resistência.